Boa tarde, gente. Meu nome é Hermílio Santos, eu sou professor, falo de Porto Alegre. Eu sou professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC do Rio Grande do Sul e também pesquisador do CDA, que é o Centro de Estudos Europeus e Alemães, e coordenador do CAIS, PQRS, que é o Centro de Análises Econômicas e Sociais. Então, essas são as entidades que estão promovendo essa conversa sobre a situação dos povos indígenas isolados. Esse termo, claro, os nossos convidados vão explorar mais a seguida, porque tem algumas controvérsias em torno desse tema. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muitíssimo a generosidade dos nossos convidados, que é o Antenor Vaz e do José Castilho. Bom, eu vou muito rapidamente, uma das primeiras perguntas que eles vão nos responder, eles vão se apresentar, mas o Antenor Vaz, ele é indigenista e consultor na área de proteção aos povos indígenas isolados de recente contato na América do Sul. E o José Assunção Castilho, que nos fala lá da terra indígena Massaco, na floresta amazônica, em Rondônia, não é? Que é exatamente que foi a primeira terra indígena criada para proteção de povos isolados. Curioso que o Castilho, ele é filósofo, ele tem formação em filosofia, e o Antenor tem formação em física, e eu em sociologia. Portanto, seria de se esperar que a gente fosse algo promovido, um encontro promovido por antropólogos. Mas não, isso demonstra que, na verdade, não precisa ser antropólogo para que a gente se interesse por esse tema que é bastante importante e crítico, né, para a humanidade, não só para a sociedade brasileira, mas para a humanidade, né? Bom, como é que surgiu isso aí? Isso já tem um certo passado. Em 2018, aqui eu dava aula para os meus alunos em temas de política brasileira e nós dividimos os grupos, e isso era eleição do segundo semestre de 2018, e cada grupo ficou responsável por analisar o programa de governo de cada um dos candidatos, né? E um aspecto foi consensual entre toda a turma, né, de que, olhando e lendo o programa de governo, que não era exatamente um programa de governo, eram uns slides, por exemplo, no caso do presidente eleito, ele apresentou uns slides de PowerPoint, que é o programa de governo, mas nesses slides estava muito explícito que o tema ambiental e a perda de direitos de povos indígenas era um aspecto bastante assim relevante para o candidato, e de que certamente haveria consequências bastante visíveis, tanto na questão do meio ambiente quanto para a preservação das culturas e da própria existência de povos indígenas, e ainda mais para povos indígenas isolados. Bom, o problema, evidentemente, não foi criado a partir de 2018, o problema é evidentemente, muito anterior, mas ele tem se agravado. Então, quer dizer, essa conversa aqui, que é bastante rara porque a gente praticamente não vê muito essa discussão nos meios de comunicação. É raro a gente ver uma discussão, mesmo durante a pandemia, que tem lives e discussões com muito mais facilidade. Na verdade, esse tema não tem sido um dos temas mais badalados, mas ele é certamente um dos temas mais críticos, cujas consequências podem ser irreversíveis. Afinal de contas, alguns desses povos, alguns a gente sequer sabe o nome, não conhece a língua, não conhece a origem, sabemos muito pouco, eles podem desaparecer sem que a gente tenha, afinal, sabido praticamente nada, ou muito pouco, dessas pessoas e dessas culturas. Então, nesse sentido, esse é um tema, de fato, urgente, né? E é por isso que eu convidei, então, esses dois especialistas, o Antenor Vaz e o José Castilho. Bom, vai funcionar assim. Nós fizemos assim como se fosse uma sala de aula, para que todo mundo pudesse se ver, quem quisesse se ver. Essa nossa conversa está sendo gravada, né? A expectativa é que a gente consiga depois um recurso para colocar a legenda em inglês e que se torne um material de difusão, né, para todo mundo, né? Tá certo? Então, já está sendo gravado. E ao final, quer dizer, a nossa conversa, os temas são inúmeros, e a gente certamente não vai dar conta de
né, tratar de todos os temas relevantes vinculados a essa temática. Mas eu preparei assim uns temas para que os nossos convidados pudessem falar. Isso deve demorar em torno de 1 hora e depois nós vamos deixar 20 minutos a 30 minutos para que vocês possam fazer as suas próprias perguntas. Eu só pediria que vocês usassem o chat, não para fazer a pergunta, só para se inscrever, dizer eu quero fazer pergunta e tal. E depois vocês mesmos fazem as perguntas oralmente, não precisa mandar por escrito a pergunta. Ou se quiser fazer por escrito, pode fazê-lo também, não tem problema. Então se sintam bastante à vontade, tá bem? Então eu queria pedir em primeiro lugar para que o Castilho se apresentasse. Eu queria que ele se apresentasse, afinal de contas, sou um pesquisador na área de biografia e sociedade, não é? Então nada melhor do que eles próprios para se apresentar, salientando dois temas. Como é que surgiu na sua biografia trabalhar com povos indígenas e, especialmente, como foi e como é que se deu o início para trabalhar com povos indígenas isolados? Podemos começar contigo, Castilho? Sim, sem problema. Então, muito bem, muito obrigado. Bom, meu nome é Oi? O meu nome é José Assunção Castilho, né, como o Emílio já falou, e a minha história de vida foi uma história bastante diversificada. Eu, desde quando eu tinha 11 anos, que a minha mãe me colocou numa escola chamada Colégio Industrial, né, de Mogi das Cruzes, que dava já uma pré-formação, dava noções de trabalhos manuais voltados à indústria, né? Então, de 11 a 14 anos, eu estive nessa escola e, com 15 anos, eu entrei no Senai, também fazendo um curso voltado para a ferramentaria industrial, e depois eu fiz um curso técnico de desenho de máquinas, e, obviamente, que a continuidade daquilo seria engenharia. Me inscrevi para o meu primeiro vestibular, eu me inscrevi para engenharia na USP, e no caminho da escola que eu ia prestar o vestibular, eu mudei radicalmente. Falei, não, eu não quero engenharia. Porque eu havia, há mais ou menos 2 anos, 3 anos atrás, num curto período que eu fiz cursinho, eu tive contato com professores tão bons que me abriu a mente para várias outras possibilidades e eu comecei a ler muita literatura, muita filosofia, sociologia. Então, o meu interesse se voltou completamente para a área das humanidades, né? Então, o que eu fiz? Eu fui fazer vestibular apenas como uma experiência e mesmo nem sei se eu fui aprovado ou não, porque eu nem fui ver resultado, mas já no próximo ano eu prestei para psicologia para a Universidade Federal de Uberlândia. O meu interesse era filosofia, mas como na época não tinha filosofia na Federal de Uberlândia, e o curso que mais se aproximava de uma visão mais abrangente das ciências humanas, no meu entendimento, era psicologia. Comecei a fazer este curso em 81, mas quando foi chegando mais ou menos no terceiro quarto do curso, né, era um curso longo, era 5 anos para a formação de psicólogo, e depois já tinha mais um estágio, né, que era quase uma residência médica no hospital psiquiátrico, porque a parte da psiquiatria era muito forte lá, né? Então, quando eu cheguei na terceira parte do curso, eu larguei, porque eu vi que não era a minha área, né? O que eu fiz? Como eu já tinha isso aos 22 anos, eu já tinha várias profissões, né, na área técnica e industrial, eu voltei a trabalhar. Voltei a trabalhar em Uberlândia mesmo, depois eu voltei para São Paulo, continuando a trabalhar na minha área, né, na área de projetos. Resumindo, eu trabalhei na minha área, né, como empregado de grandes empresas multinacionais, e por volta de 91, um pouco depois daquela besteira que o presidente Collor fez com a economia do país, houve uma quebradeira geral, e eu fui despedido e resolvi dar continuidade ao meu trabalho, mas com iniciativa própria. E nessa eu fiquei de 91 até 2003, quando eu estava me sentindo muito inquieto, só trabalhando, sem tempo para estudar, sem tempo para desenvolver alguns projetos, para pensar. Foi onde eu prestei, já aos 46 anos de idade, eu prestei vestibular na USP de São Paulo, para o curso que eu sempre quis, que é o de filosofia, e
fui do início ao fim, é um curso de 4 anos, ninguém se forma em filosofia em 4 anos, a não ser que seja só para pegar o diploma, né? Normalmente são 5 anos, né? Mas eu fiz questão de ficar lá o tempo que eu pudesse. Eu tenho mais disciplinas optativas do que disciplinas obrigatórias. Então, eu fui me enveredando para todos os campos das ciências humanas que me interessavam. E eu sempre tive uma atração muito grande por tudo que era diferente em relação à cultura, em relação à minha cultura, em relação à maneira que a minha família, a comunidade na qual eu fui criado e vivi, pensava e fazia. Então, eu sempre tive um interesse muito grande pelas culturas indígenas, né? E quando eu estava na USP, eu solicitei bolsas de estudo, né? Bolsa permanência, a bolsa moradia, bolsa alimentação. Então, eu morava dentro do campus do Butantã. Eu fiquei mais 6 anos morando lá. Eu saí de lá para ir para a FUNAI. Então, lá eu tinha tempo para ver tudo o que eu queria. Eu me lembro que eu assisti todos os vídeos daquela série Vídeo nas Aldeias, né? E eu tive já um pré-conhecimento, através desses vídeos, de muitas etnias no Brasil. E foi me aprofundando um pouco mais na leitura, né, da etnologia indígena, antropologia indígena. E quando, em final de 2009, a FUNAI abriu o seu concurso, um amigo meu falou: eu nunca pensei em ser servidor público, nunca me passou pela cabeça, eu nunca havia prestado concurso público. Aí um amigo meu que tinha entrado recentemente no ICMBio, hoje é meu grande amigo, que está no IBAMA, a gente faz até alguns serviços juntos, alguns trabalhos juntos, ele me convenceu a fazer o concurso. Aí eu me inscrevi e prestei o concurso, tanto para o nível médio quanto para o nível superior, e fui aprovado. Fiquei muito contente com isso, porque foi a minha primeira oportunidade de eu trabalhar diretamente com povos indígenas. Então, eu tive a felicidade de ter uma boa classificação e poder escolher onde eu queria. E onde eu queria trabalhar, que eu queria conhecer por dentro, era o Parque Indígena do Xingu. Então, a minha primeira lotação foi no Xingu, onde eu fiquei em torno de 4 anos. De lá, quando eu senti que eu já conhecia, que já tinha feito o que eu queria fazer lá, né? Já tinha contribuído de alguma maneira como um agente público, né? Para desenvolvimento ou início de algum trabalho, eu quis ir para outro lugar e eu consegui ir para trabalhar com os bororos, né? O povo boia bororo do Cerrado, na região de General Carneiro, no estado do Mato Grosso, onde eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, chefiando uma coordenação técnica local que trabalhava diretamente com 5 aldeias do povo bororo da região lá de General Carneiro. Depois que eu fiquei 2 anos e meio lá, por uma série de razões, eu resolvi ir para a coordenação regional de Cuiabá, que trabalha com 17 povos indígenas do Mato Grosso, pega uma extensão territorial muito grande, vai até o sul do Pará e pega também aqui o sul de Rondônia, né? E lá eu fiquei 2 anos e pouco, até que eu fui numa viagem que eu fui com um colega que é servidor da FUNAI, e é um servidor que atua numa frente de proteção etnoambiental. Ele está na frente de proteção etnoambiental Madeirinha, trabalha com Cauá-Riva, no estado do Mato Grosso, região de Coloniza. Numa viagem, numa missão que eu fiz com ele de 10 dias de entrega de mudas, né, para várias etnias, a gente foi conversando bastante, eu já estava interessado e vi que um dos trabalhos mais necessários e mais urgentes da FUNAI é o trabalho com os povos indígenas isolados. E eu fiquei sabendo da dificuldade também que tinha e tem até hoje de ter servidores, porque ninguém quer ficar no meio do mato. A grande maioria, acho que 95% dos que entraram para trabalhar nas bases das frentes de proteção etnoambiental, debandaram para a cidade. A verdade é essa. Por uma razão ou outra, inventaram algumas coisas, arrumaram um meio de estar na cidade. Os que não saíram da FUNAI, que foi um número até grande, estão hoje com um cargo qualquer, porque eles não podem ir trabalhar na cidade, porque a origem do cargo deles é para trabalhar nas frentes de proteção etnoambiental e não trabalhar nas coordenações regionais. Então, para eles irem, eles não conseguem uma remoção. Eles conseguem apenas uma nomeação
e um cargo qualquer, e onde eles ficam exercendo alguma função nos escritórios, né? Então, eu conversei com o Altair e passei 60 dias trabalhando na outra base que nós temos aqui na frente do Guaporé, que é a base Almerê, para ver realmente como é que era o serviço, como é que eram os colegas, para eles também ver se dava para se entender comigo, né? Se dava para trabalhar junto. E foi uma experiência muito boa durante 60 dias. E imediatamente depois eu já pedi a minha remoção da coordenação regional de Cuiabá para a Frente de Proteção Ambiental. Aí, como tinha um concurso de 2016 que estava aguardando ainda a chamada dos servidores, dos aprovados, teve que ter um concurso interno, né? Então, eu tive que fazer essa burocracia. Eu me inscrevi no concurso interno e, obviamente, fui aprovado e vim para trabalhar na Frente de Proteção Ambiental Guaporé, vim para a base Massacro, já em abril agora completam 3 anos que eu estou trabalhando aqui com os povos indígenas, com esse povo indígena isolado daqui. Eventualmente, a gente faz algum trabalho também com os de recente contato da base Almerê. Eventualmente, a gente dá algum apoio também em outras frentes de proteção etnoambiental. E eu cheguei à conclusão de que essa é a minha 4ª e última lotação, porque, além de eu ter uma afinidade muito grande com esse trabalho, eu sinto na carne, a todo momento, a falta de recursos humanos, principalmente recursos humanos, para a gente desenvolver a contento o nosso trabalho, né? Então, o que eu tento fazer é sempre trazer mais pessoas, né? Convencer mais pessoas que tenham um compromisso com a causa indígena a vir para a Frente de Proteção do Guaporé ou outras frentes, né? Para cá eu não consegui ninguém ainda, mas já consegui para outras frentes. E é isso. O meu trabalho com os povos indígenas, ele vem desta minha necessidade mesmo de ter contato com algo diferente. Eu nunca aceitei o normal, o cotidiano da minha vida como tudo, né? Então, é uma oportunidade que eu tenho de ter contato com essas formas diferentes, de se lidar com a vida, de se lidar com o meio ambiente, de se lidar com uma série de coisas, né? Então, é mais ou menos isso. E a minha formação em filosofia, para mim, ela foi muito importante, porque, em primeiro lugar, a filosofia, a gente brinca, né? É um curso que não serve para nada, né? Então, quem faz filosofia não faz filosofia para ganhar dinheiro, para arrumar um bom emprego. Ao mesmo tempo, exatamente por ser um curso, por ser uma área de formação que não tem esse, vamos ver, esse aspecto de utilitário, né? De utilidade, ele nos permite nos meter em todas as áreas do conhecimento. Mas uma coisa muito importante que a filosofia nos dá, ela nos ensina, nos dota de algumas ferramentas metodológicas, algumas ferramentas conceituais, de um pouco de coragem epistemológica para se meter em áreas diferentes do conhecimento. Eu tenho um verdadeiro pavor, uma alergia a qualquer tipo de especialidade. Respeito quem acha interessante se especializar em alguma coisa, fazer uma graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e tudo mais em uma área só, em um tema, muitas vezes, mas não é para mim. Não é para mim. Eu gosto de ter uma noção o mais aprofundada possível, mas de vários assuntos, de vários aspectos da realidade. Esse negócio do conhecimento colocado em caixinhas, para mim, não dá certo. Então, eu me encontrei trabalhando com os povos indígenas, né? Eu entrei na FUNAI sem saber o que é ser indigenista. Eu entrei com um cargo de indigenista especializado, mas é apenas um nome. Mas hoje eu falo sem nenhum receio, né? De que eu sou um indigenista, que eu aprendi com os colegas e com o trabalho, enfrentando problemas, né, reais, né, na vida real, e tentando buscar soluções para esses problemas, né? E uma coisa que você falou que é muito interessante, o normal seria antropólogos, né, cientistas sociais, trabalhar com os povos indígenas, né, etnólogos, mas a FUNAI, eu acho que foi uma sacada muito legal em 2009, quando a FUNAI abriu o concurso para indigenista e para agente em indigenismo, que é mais da parte administrativa, né?
mas que, na verdade, na prática, não tem nada que os impede de fazer o mesmo trabalho dos indigenistas especializados, abrir para todas as áreas de formação. Isso aí foi muito bom, porque hoje nós temos uma diversidade grande de servidores, de áreas diferentes, e cada um vai se ajeitando mais ou menos ali na sua área de maior interesse, né? E isso deu oportunidade para muitas pessoas que talvez exerçam um papel de uma maneira até melhor, né, mais adequada às nossas necessidades, do que se pegasse, por exemplo, foram 409, se não me engano, indígenas, pegasse só antropólogo, só etnólogo, nem sei se existe formação para etnólogo, né? Acho que essa é uma especialização. Então, acho que essa diversificação ela veio a contribuir bastante para o enriquecimento dos quadros de servidores da FUNAI. Então, acho que é isso. Tá certo. Tá bem, Castilho, muito obrigado. Muito obrigado. É bem diversificada a sua trajetória mesmo. Muito bom. Antenor? Posso? Olá, tudo bem? Tudo bom. Então, me apresentar? Hermílio, muito obrigado pelo convite. Eu queria desejar um bom final de tarde para todos e todas que estão aqui conosco. E inicialmente é o seguinte, eu sou paraibano, sou nordestino, sou da Paraíba. Eu me formei em Física, fiz um curso de licenciatura e bacharelado em Física, e nos finais da década de 70, com todo o processo de redemocratização brasileira, eu procurei ter uma participação mais ativa nas transformações sociais. Daí eu caminhei, fiz um trabalho numa cidade do interior do Ceará, eu pedi demissão da Universidade Federal da Paraíba e fui para o interior do Ceará trabalhar com alfabetização de adultos. E lá nessa cidade chamada Aratuba, que fica na Chapada do Baturité, uma região bastante fria, por incrível que pareça, com muitas plantações de café de sombra, eu desenvolvi um plano de alfabetização de adultos para o município, né? A partir desse trabalho de alfabetização, eu fui para São Paulo e me inscrevi num curso como ouvinte do professor Paulo Freire. E na primeira aula, cada pessoa tinha que apresentar a sua experiência. Então, na segunda aula em diante, o professor Paulo Freire me procurou e me convidou para trabalhar no instituto que ele coordenava, né? Que chamava Instituto Veredas. Isso era em decorrência do retorno dele ao Brasil, depois da questão da anistia, e o Paulo Freire tinha uma demanda muito grande de consultorias, e ele criou uma equipe de 4 pessoas que dava apoio a ele, e quando ele não podia prestar as assessorias, esses assessores iam substituí-lo nas ações. Eu fiquei em torno dos 4 anos trabalhando no Centro de Estudo Veredas e chegou um momento que eu já estava querendo sair de São Paulo. Foi quando eu fui conhecer uma comunidade indígena. Eu fui, a partir de uma consultoria que eu fazia em Cuiabá, eu tive acesso a um grande amigo chamado Elias Bijo, que era servidor da FUNAI, atualmente ele é aposentado, e eu coloquei para ele que tinha vontade de conhecer uma comunidade indígena, uma aldeia, né? E por meio dele eu consegui chegar a uma aldeia dos Bororo, na Gomes Carneiro, onde fiquei em torno de uns 10, 15 dias, e dali em diante eu tive a percepção de que era com essa categoria, com os povos indígenas, com quem eu queria trabalhar. Na sequência, eu me desliguei de todas as consultorias que eu tinha e fui trabalhar na terra indígena Sararé, que fica ali na divisa do Mato Grosso com Rondônia. É um povo indígena da etnia Nambiquara. E lá eu fui como professor, né? E uma das condições iniciais que eu coloquei era que eu primeiro precisava aprender a língua. E passei por um processo inicial de aprendizagem, quem era esse povo. Um povo na época tinha em torno aí de uns 80 indígenas, e inicialmente eles eram muito mais de 2.000 e passaram por um processo de extermínio, principalmente a partir
os grandes empresários da região sobrevoavam a região onde esses índios moravam e jogavam açúcar com veneno, né? E no Sararé morava o resultado de uns 5 grandes outras tribos que se resumiram a 64 pessoas. Nesse lugar eu aprendi a língua dos índios e trabalhei por um certo tempo. Foi quando houve uma intervenção muito forte na FUNAI a favor dos madeireiros e dos garimpeiros, e eu fui afastado da minha função de professor. Na sequência, eu fui convidado na época existia a coordenação de Cuiabá, né, que era a superintendência de Cuiabá na época, e me convidaram para trabalhar com povos indígenas isolados. E foi aí nos meados dos anos 80, já para os fins dos anos 80, que eu fui trabalhar numa frente de proteção que na época se chamava Frente de Contato da Reserva Biológica, dos Índios Isolados da Reserva Biológica do Guaporé, que hoje chama-se Frente de Proteção Etnoambiental Massaco, né? Guaporé. E foi aí a minha primeira experiência com povos indígenas isolados, onde foi a primeira terra indígena a ser demarcada no Brasil para uso fruto exclusivo de povos indígenas isolados, né? Foi a partir dessa experiência coordenada que eu coordenei essa frente, inicialmente junto com Assis Costa, depois o Assis saiu, e também participou ativamente nessa frente o nosso amigo falecido recentemente, Rieli Franciscato. Bom, acontece que com a mudança da política de proteção para povos isolados, que antes era fazer o contato, né? Quer dizer, o Estado brasileiro, quando sabia da existência de um povo indígena isolado, ou seja, que aqueles que não procuram estabelecer relações conosco, a primeira atitude do Estado seria fazer o contato como uma forma de proteção. Em 87 em diante, eu acho que nós vamos abordar isso mais na frente, essa política alterou e virou uma política do não contato como perspectiva e paradigma de proteção, né? Acontece que toda a história da FUNAI com relação à proteção dos isolados era fazer o contato, e não existia uma metodologia definida como proceder diante desse novo paradigma do não contato, como proteger esses povos sem fazer o contato com eles. E foi exatamente a experiência na terra indígena Massaco, foi exatamente nessa frente de proteção que eu trabalhei, que nós criamos a primeira metodologia de proteção para esses povos indígenas isolados, né? E essa metodologia se tornou referência para todas as outras frentes. Na época só existia 4 frentes de proteção. Então, eu, ao longo desse caminho, depois da trabalhar na Reserva Biológica do Guaporé, eu coordenei várias outras frentes, a Frente de Proteção Etnoambiental Javari, a Frente de Proteção Etnoambiental Avacanoeiro, a Frente de Proteção Etnoambiental Purus, juntamente com o Rieli por um período, né? Então, minha trajetória foi essa. Então, são em torno aí de uns 30 anos de experiência. Sempre tive a opção de trabalhar no mato, né? Exatamente aquilo que não é normal na FUNAI, a maioria das pessoas querem trabalhar na cidade, e eu fiz a opção de sempre trabalhar no mato. Quando foi depois de um determinado período, que a idade já estava um pouco avançada, as sequelas de trabalhar no mato também já se apresentavam, eu passei a trabalhar em Brasília, que foi em 2007, né? E coordenei a coordenação geral era coordenador substituto da coordenação geral de índios isolados e de recente contato, e também coordenei a coordenação de índios isolados de recente contato, não a geral, mas o específico para povos indígenas isolados. Em 2013, dada a conjuntura da FUNAI, bastante difícil, com muitas intervenções políticas e ideológicas dentro da FUNAI, eu considerei que minha atuação já estava muito difícil de ser executada com plenitude e já estava próximo de uma aposentadoria. Eu resolvi
pedir demissão da FUNAI, sair da FUNAI, mas em 2007, em 2006, eu comecei a ter uma atuação na América Latina, né? E quando eu pedi a demissão em 2013 na FUNAI, eu passei a assumir uma função de consultor para sistemas e políticas de proteção para índios isolados de toda a América do Sul, que são 7 países onde tem a presença de índios isolados. Então, a grosso modo é isso. Eu vejo que nosso tempo já está bem adiantado, né? A gente tem basicamente meia hora aí para toda a nossa apresentação. Então, eu estou à disposição, eu tenho uma apresentação preparada, e é isso, Castilho. E obrigado a todos. Muito obrigado, Antenor. Bom, exatamente porque avançamos aí na hora, eu tinha 2 perguntas, mas eu acho que você poderia já... As perguntas que eu tinha aqui eram exatamente sobre o conceito, né, de povos isolados, que agora está mais ou menos pacificado, pelo menos oficialmente, né, o uso, povos em isolamento ou isolados e tal, né? Então, se você, na sua apresentação, pudesse mencionar um pouco do conceito. E outra coisa também, se pudesse, depois, assim que começar a tua apresentação, Antero, falar sobre... Bom, primeiro nós tivemos, pelo menos no século XX, embora a despeito das diferenças internas entre a abordagem do Marechal Rondon e a dos irmãos Vilas Boas, claro, tem distinção entre eles, mas ambas essas correntes no século XX foram marcadas pela tentativa de contato. E o que impulsionou, assim, que você mencionou agora rapidamente em 87, 86, 87, que estimulou a criação desse novo paradigma de não forçar o contato com esses grupos, né? Não sei se você já quer começar a sua apresentação e introduzir esses temas na tua apresentação. Posso sim. Eu vou compartilhar a tela para ficar mais organizado. Uhum. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto do grupo indígena isolado da etnia desconhecida, que eles vivem na região do Acre, na fronteira com o Peru, né? Essa foto é de 2008 e eu vou tentar falar agora um pouco sobre a questão dos... Evidentemente, como o Castilho colocou no início da fala, é um tema bastante vasto e é muito difícil a gente resumir para fazer uma apresentação em torno de 10 a 15 minutos, né? Mas eu vou falar um pouco sobre os povos indígenas em isolamento no Brasil e um pouco do panorama na América do Sul, né? Minha apresentação vai estar dividida em 5 temas. Eu primeiro vou falar um pouco quem são os povos isolados, quantos são, onde vivem. Depois eu vou falar um pouco sobre essa questão da situação de isolamento de povos indígenas, falar um pouco sobre a resistência desses povos, sobre as ameaças e como que a atuação internacional tem intervido, tem feito intervenções proativas na proteção desses povos. Essa aldeia, esse que vocês estão vendo, é uma aldeia onde mora o Davi Copenaua, chama Demini, e fica na terra indígena Yanomami, onde existem povos indígenas isolados. Então, essa questão do conceito de povos isolados é uma questão bastante... No passado, há 10 anos, 15 anos atrás, foi motivo de muitas discussões, muitas mesmo. Todas as vezes que se reunia um grupo de pessoas para falar sobre povos isolados, ficavam horas e horas discutindo um conceito para esses povos, né? Até hoje, nós não temos um conceito que representa a plenitude de quem são esses povos. Mas, em linhas gerais, são considerados isolados os grupos indígenas que não estabeleceram contato permanente com a população nacional, diferenciando-se das sociedades indígenas já contatadas, né? Então, são povos que, por razões históricas diversas, e a gente supõe que a maioria das razões são por terem tido relações traumáticas, né, com a sociedade envolvente ou com a comunidade nacional, eles decidem não estabelecer relações nem permanentes nem intermitentes com outros povos, outras pessoas que não sejam do seu grupo. À medida que esses povos vão sendo contatados, também passou a surgir outros conceitos, né, que são
são os grupos considerados de recente contato. E foi uma outra discussão muito grande, né, sobre esse conceito, porque inicialmente se achava que um grupo deveria ser considerado de recente contato quando tivesse pouco tempo na linha temporal, pouco tempo de contato. Mas o que se observou é que existem grupos indígenas que já estabeleceram contato há mais de 10, 12, 15, 20 anos, mas a compreensão que esses povos têm da sociedade nacional é muito limitada, o que os colocam, os submetem a uma situação de alta vulnerabilidade, né? Então, a partir do momento de que se passou a entender a vulnerabilidade dos povos indígenas, também se agregou a questão de povos de recente contato, aqueles grupos que estão submetidos a uma condição de alta vulnerabilidade que ameaçam a sua integridade física, social ou psicológica. Essa foto que vocês estão vendo aqui foi de 2008. Nessa época, eu tinha uma atuação no Vale do Javari, e esse indígena é um indígena chamado, na época chamava Pino Corubo, né? E ele apareceu na margem do rio Itaquaí, né? E o que ocorre é que, em 2014, esse grupo foi contatado e essa pessoa aqui é esta mesma, né? Então, esse grupo, os corubos, que estão na terra indígena do Vale do Javari, no extremo leste do Brasil, na fronteira com Colômbia e na fronteira com Peru. Então, essa questão da vulnerabilidade ela é determinante para a gente entender as razões que levam à necessidade de termos políticas de proteção específica para esses povos nas condições de isolamento e nas condições de contato inicial. Então, a vulnerabilidade a gente define como sendo um grau de susceptibilidade de pessoas ou grupos a problemas e lesões que ameaçam suas condições de vida e podem expressar-se nas dimensões uma vulnerabilidade social, ou seja, esses povos não se representam frente ao Estado, esses povos não têm voz diante do Estado para fazer valer seus direitos. Uma vulnerabilidade territorial, dada a questão extrema de que seus territórios estão altamente ameaçados. Uma vulnerabilidade epidemiológica, ou seja, esses povos eles não têm memória imunológica para fazer frente a doenças do velho mundo, ou seja, as doenças infecciosas. Então, nós brasileiros e o mundo inteiro hoje estamos entendendo o que é que significa uma vulnerabilidade epidemiológica, porque nosso organismo não tem memória imunológica para fazer frente ao Covid. E esses povos, eles não têm memória imunológica para uma simples gripe. Então, uma gripe é fatal, pode colocar em risco todos os grupos. Existem também fatores vulnerabilizantes no aspecto político e no aspecto demográfico. Então, eu estou mostrando essa foto, que foi uma foto que correu o mundo inteiro, né? Onde uma equipe do Exército foi na terra indígena Yanomami distribuir máscara para os Yanomami usarem a máscara. Agora, como pode os povos indígenas Yanomami usar máscara com todos esses adornos que eles têm na face, né? Então, esse conceito de vulnerabilidade foi muito interessante, porque foi a partir dessa característica, dessa compreensão de que esses povos são altamente vulneráveis, que os organismos multilaterais, tanto a ONU como a OEA, né, eles passaram a definir que esses povos necessitam de uma política específica. Bom, os povos indígenas isolados e de recente contato, vocês estão vendo aqui que tem Piace, né? Porque isso é uma nomenclatura usada na América do Sul, que são pueblos indígenas em isolamento e contato inicial. Já aqui no Brasil, a gente chama PIRC, que é povos indígenas isolados e de recente contato. Existem 7 países na América do Sul onde existem registros confirmados de presença de povos isolados. Seria Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela. No Brasil, são
confirmados 28 registros, 28 de povos indígenas isolados, mas existe 86 registros de povos isolados que a FUNAI atualmente não faz nenhum levantamento para saber a situação desses povos. Então, ao todo, no Brasil, são 114. Observem que em toda a América do Sul são 185 registros de povos isolados. E confirmados são 66 e por confirmar são 119. Então, no ano 2019, 2020, esses dados eles estão num documento chamado Povos Indígenas em Isolamento em La Amazônia Grande Chaco, Informe Regional, Território e Desarrollo, né? Ou seja, Territórios e Desenvolvimento. Esse documento foi um documento que eu coordenei toda a elaboração. Ele tem uma versão em inglês e tem uma versão em espanhol, ela não tem versão em português, e onde a gente, a partir da análise dos 7 países onde tem registro de povos isolados, nós condensamos e fizemos uma análise de qual a situação desses povos indígenas isolados em toda a América, na cuenca amazônica, na bacia amazônica da América do Sul. A partir da elaboração desse informe regional, criou-se o Grupo de Trabalho Internacional pela Proteção dos Povos Indígenas em Situação de Isolamento e Contato Inicial, do qual eu sou membro fundador. É claro que minha fala vai ser toda contextualizada na questão do Brasil, né? Mas no mundo existe povos isolados na América do Sul, existe povos isolados nas Ilhas Andamã, Oceano Índico, na Malásia, né? E existe povos isolados na Coroai de Papua Nova Guiné. Então, os dados, registros confirmados são nesses continentes, né? No Brasil, aqui eu apresento um mapa onde estão essas bolinhas amarelas claras, são os registros de povos indígenas isolados não confirmados, né? Em alguns países eles estão em estudo, mas a maioria são povos que se tem notícias, mas não existe um sistema protetivo para eles. E essas bolinhas amarelas mais escuras são os registros de povos indígenas isolados confirmados, né? Então, a gente tem povos indígenas confirmados na Bolívia, a gente tem no Brasil, temos povos isolados na Colômbia, no Equador, no Paraguai, no Peru, na Venezuela. E, mais recentemente, eu participei de um estudo onde está se constatando a presença de povos indígenas isolados no Suriname, né? Aqui na fronteira do Brasil com Suriname. Esses povos, por razões diversas, como eu falei, eles decidem não estabelecer contato. Então, a compreensão nossa é que a decisão desses povos é uma decisão de estratégia política de resistência. Ou seja, ele tem experiências traumáticas com outras pessoas que não sejam do seu grupo e, por isso, eles resistem, não querendo estabelecer relações, e isso se traduz como uma estratégia política, né? Vocês veem aqui um mapa onde aqui só abarca a bacia amazônica, né, brasileira, e vocês têm aqui esses pontos pretos, onde tem um I dentro, são registros não confirmados. E esses pontos vermelhos são registros confirmados. E essas manchas maiores são as frentes de proteção, que é a unidade descentralizada da FUNAI que implementa o sistema de proteção para os povos isolados. Dessas duas frentes, eu vou apresentar alguns grupos altamente ameaçados, né? A gente tem a terra indígena Yanomami, essa foto aqui é a foto de um grupo indígena Yanomami isolado, que fica dentro da terra indígena Yanomami, próximo da fronteira com a Venezuela. Estão altamente ameaçados porque existe mais de 20 mil garimpeiros
e a questão de uns 4 meses atrás, tivemos notícias de que os garimpeiros assassinaram dois indígenas isolados, né? A terra indígena Vale do Javari, que fica no extremo leste aqui do Brasil, na fronteira do Peru e a Colômbia, né? E é onde tem o maior número de registros de povos indígenas isolados do Brasil e da América do Sul. A terra indígena Urueu-Auau, onde tem um processo de grilagem e destruição muito forte. Eu vou apresentar um slide mais na frente sobre isso. A terra indígena Araribóia, que fica no Maranhão, na porção amazônica, que ainda chega no Amazonas, no Maranhão, e onde existe um processo enorme de madeireiros, grileiros e de incêndios florestais, né? Tem a terra indígena Itunitatá, que é uma das terras mais desmatadas uma das terras indígenas mais desmatadas do Brasil, né? E temos a terra indígena Inuá Borrona, que fica no Parque do Araguaia, onde existe um processo gigantesco de incêndios todos os anos. O ano passado e o ano retrasado foram avistados índios isolados correndo do fogo, fugindo do fogo, né? Então, esse aqui, no caso, é a terra indígena Urueu-Auau. Vou apresentar 3 mapas onde vocês vão ver. Esse mapa é de 1984. Então, vocês vejam que essas linhas vermelhas são linhas de desflorestamento. Já essa parte aqui é o cerrado, né? É parte do cerrado. Isso em 1984. Em 1990, você veja que essas linhas vão avançando para dentro da terra indígena. Aqui dentro, tá vendo? Invasão. Em 2011, você veja que o desmatamento chegou completamente aos limites da terra indígena. E esse de 2019, observem que existe desmatamento aqui dentro, né? E quase que toda a área está formando uma ilha, né? Porque essa aqui é a terra indígena Urueu-Auau e essa outra parte aqui é o Parque dos Pacas Novos, né? Então, existe uma pressão gigantesca sobre a terra indígena Urueu-Auau. A pressão na terra indígena Urueu-Auau vem de grileiros, desmatamento, roubo de madeira, garimpeiro, né? Que tem, recentemente, houve um assassinato lá por conta de que os garimpeiros e os madeireiros estão pressionando os povos indígenas isolados que vivem lá. São 3 registros de povos indígenas isolados dentro da terra indígena Urueu-Auau. E vou falar muito rapidamente sobre a terra indígena Massaco, que é onde atualmente trabalha o Castilho, né? Então, a terra indígena Massaco, originalmente existia a reserva biológica do Guaporé, que era tudo isso, e a partir do nosso trabalho lá, foi definido essa porção em amarelo como a terra indígena Massaco, né? Essa terra indígena, ela abriga um grupo, 3 subgrupos que a gente supõe que seja do mesmo grupo, do único grupo, né? A minha suposição é que esse povo seja um povo sirionó, dado o trabalho que nós fizemos de levantamento de cultura material, e vou apresentar algumas. Esses são as habitações desses povos indígenas isolados que moram dentro da terra indígena Massaco. Aqui foi uma expedição que fizemos, nesse caso aqui, há longos tempos atrás. Sou eu, Reli, Manuel e Geraldo Tupari, né? Nessa expedição que nós fizemos, nós nos deparamos com essa quantidade enorme de fibras de tucum secando ao sol. E, nesse momento, os índios perceberam a nossa presença e correram, né? E foi a partir dessa expedição que, pela primeira vez, a gente descobriu que esses índios usavam rede para dormir. Até então, nós nunca tínhamos encontrado um vestígio de como esses índios dormiam, né? E isso é uma catemba de aricuri, que eles fazem uma panela para transportar e cozinhar o material. E aqui, esses índios são característicos porque eles têm um arco muito grande e uma flecha gigante. Veja bem, ó, essa flecha vem desde aqui até aqui, ó.
Então, dá em torno de 2,10 metros o tamanho dessa flecha. É uma coisa incomum, né? E esses são os estrepes, que são pontos, armadilhas de madeira que eles deixam muito fininho na ponta, enterram no chão para pisar. E quem pisa fura, bota, fura tudo, né? E você fura o pé. E na época que eu trabalhei na região, eles colocavam isso nas estradas dos caminhoneiros, dos madeireiros. E esses estrepes, como a gente fala, eles furavam os pneus dos tratores e dos caminhões, né? Então, com relação às ameaças, o Brasil não se difere do contexto latino-americano. E nesse contexto latino-americano, predomina um modelo de desenvolvimento agroextrativista exportador, né? Esse modelo sobrepõe as políticas indigenistas, aonde ocorrem supressão e descumprimento de direitos e existe um forte processo de desterritorialização dos povos indígenas. As ameaças se dão seja pela presença ou ausência do Estado, né? Então, em decorrência pelo fato do Estado não estar presente nas regiões para implementar um sistema de proteção, surgem uma quantidade enorme de ações ilícitas, sejam elas o narcotráfico, queimadas criminosas, evangelização, proselitismo religioso, mineração, turismo desordenado, principalmente nos países de língua latina, grilagem de terras, ou seja, tráfico de terras, caça e pesca e também a guerrilha, principalmente na Colômbia, onde um processo guerrilheiro ainda persiste, né? Mas também existe ameaças por conta da presença do Estado. No lançamento do Informe Trinacional, Queimadas, que nós fizemos o ano passado, né, nós denunciamos um eminente genocídio dos povos indígenas do Brasil, do Paraguai e da Bolívia, onde os incêndios florestais arrasaram quase que todos os territórios desses povos indígenas, né? Agora, em decorrência da presença da ação do Estado, né, o que a gente tem observado é que os planos nacionais de desenvolvimento, políticas de colonização por meio de megaprojetos para a região amazônica e do Chaco, eles têm os países têm como política de proteção o não contato, mas eles implementam megaprojetos em regiões onde tem povos indígenas isolados e, de certa forma, empurrando esses povos para outros espaços ou forçando o contato. Existe uma construção, as construções de infraestrutura, né? Ou seja, rodovias, estradas, hidrelétricas e linhas de transmissão. Existe uma exploração legal dos recursos naturais, seja por meio da mineração legal. No Brasil está com um projeto no Congresso para aprovação de minério em terras indígenas, a exploração de petróleo, exploração de madeira e caça e pesca comercial, e principalmente a ação do agronegócio no que tange a criação do gado, a soja, plantação de soja e de milho. Existe uma indefinição e lentidão na implementação das políticas protetivas, principalmente no ordenamento dos territórios Paratia. Ou seja, existe hoje na FUNAI processos de definição territorial para povos indígenas isolados que se arrasta há mais de 15 anos. E o Estado não resolve essa questão, principalmente no atual governo, onde foi declarado que Bolsonaro disse na sua campanha que não demarcaria um só milímetro de terra indígena para povos isolados, né? Existe uma debilidade institucional muito forte, seja por falta de recursos humanos, financeiras e ausência de determinação política para definir ou implementar medidas efetivas de proteção. E, por fim, existe uma supressão e ou flexibilização das leis que amparam os direitos indígenas e garantem a proteção do meio ambiente e dos seus territórios. Esse quadro torna um quadro dramático em toda a América Latina. E existe grandes conglomerados financeiros, né, que, na prática, mantêm a estrutura de dominação econômica e subordinação
aos países com os quais se mantém relações de comércio. Ou seja, os interesses econômicos sobrepõem os direitos constitucionais dos povos indígenas, né? E os ministérios da economia, ministérios da fazenda, eles sobrepõem aos ministérios do meio ambiente e os ministérios de direitos humanos, né? Então, nós fizemos um levantamento a partir daquele informe regional, onde localizamos 61 empresas multinacionais que financiam projetos que afetam direto ou indiretamente os territórios dos povos indígenas. Essas coloridas são a origem dos financeiros. Então, vocês vejam que a China, né, o Brasil, os Estados Unidos, a Espanha, o Canadá, todos são, e o Japão, né, são grandes conglomerados financeiros que aportam recursos para a implementação de projetos, seja de infraestrutura ou de extrativismo, que interferem direto ou indiretamente aos povos indígenas isolados. E também, por um levantamento feito pela PIB e pela Amazon Watch, nós constatamos que existem 6 grandes instituições financeiras, que são essas instituições aqui, que aportam, por ano, 18 bilhões, quase 100 bilhões de reais em recursos financeiros para financiar essas empresas, né, que são Belo Sun, Anglo American, Vale, Equatorial, JBS, Cosan, Energisa, Eletrobras e Cargill. Essas empresas juntas recebem 18 bilhões e essas empresas atuam em regiões que interferem nas terras indígenas brasileiras, incluindo as isoladas. Então, por fim, eu vou mostrar para vocês de novo esse mapa. Vocês vejam que os pontinhos amarelos são os registros de povos indígenas isolados, e aqui você veja as ameaças, né? São as represas. Então, vocês vejam que existem registros de povos indígenas isolados que estão ameaçados por represas, né? O Equador também muito séria a questão. Aqui é a questão de ameaças de extração de petróleo e gás. Então, vocês vejam que existe exploração petroleira no Brasil em regiões colidantes com territórios de povos indígenas isolados, né? Aqui é o narcotráfico. Ela vem principalmente, né, do extremo sudeste e leste da América do Sul, e tem os caminhos, as rotas do narcotráfico, e que afetam diretamente e entram em conflito com povos indígenas isolados. Aqui, ameaças de atividade de mineração, né? Então, você veja, no Brasil, quanto que a mineração está afetando os povos indígenas isolados. Focos de calor. Esse é um dado de 2018 e a gente sabe que 2018, 2019, 2020, 2021, essa proporção de focos de calor, ou seja, de queimadas, aumentou consideravelmente e impactam diretamente os povos indígenas isolados. E aqui é o desmatamento, né? Aqui são as estradas. Então, existem regiões que os índios estão completamente circundados, estão ilhados por estradas, né? Bom, essa parte internacional eu vou deixar para caso surja alguma coisa. E, por fim, né, eu acredito, Castilho, que essa questão da política, como que mudou o paradigma do contato para o não contato, a gente pode explorar um pouco nas perguntas, ok? Muito obrigado, estou à disposição. Muito obrigado, Antenor. Está muito claro a ameaça. Então, ela não é só uma suposição. Gente, a gente já pode abrir aqui para as perguntas? Quem quiser fazer perguntas? Emílio, eu só gostaria de fazer uma observação a respeito do que o Antenor falou, sim, da maneira que povos indígenas são tratados, né, pelo Estado hoje. Eu gostaria de
recobrar aqui que desde praticamente 1500, parece que 1530, houve uma primeira preocupação de proteção de povos indígenas no Brasil. Em 1549, começou a ter assim, ações mais efetivas através dos jesuítas, né, com apoio da coroa portuguesa, para a proteção dos povos indígenas do Brasil. Só que era uma proteção no sentido de agregá-los à sociedade envolvente, no sentido de catequizá-los, né? A coroa portuguesa dava todo o apoio aos jesuítas durante um período, mas para que eles fossem incluídos, né? Inclusos na cristandade, né? Que eles fossem catequizados. E isso foi se desenvolvendo. O tempo foi passando, foram desenvolvendo novas maneiras de se falar que ia fazer a proteção dos povos indígenas, mas sempre sob os olhos, né, sobre os interesses de um sistema produtivo, do sistema consumidor, do sistema capitalista. Eu achei muito interessante hoje, dando uma olhada aqui numas fotografias da época do SPI, e as primeiras imagens tidas, né, e arquivadas de povos indígenas são todas de povos já vestidos, de povos com corte de cabelo caracterizado, assim como os cortes de cabelos mais comuns da época, né? Até durante o SPI mesmo, o SPI ele esteve em pelo menos 2 ministérios. Um deles foi o Ministério da Guerra, né? O Ministério da Guerra teve subordinado ao Ministério da Agricultura. Então, você vê que os interesses que movem o Estado, até hoje, e mais hoje, talvez, na proteção, na bandeira de proteção dos povos indígenas, são interesses para facilitar a exploração de um sistema comercial, um sistema produtivo, sempre, na maior parte das vezes, para enviar recursos, né, naturais existentes em terras indígenas, nos seus arredores, para um grande capital internacional. Então, é essa tônica dos povos indígenas estarem sendo vistos ou como um entrave ao desenvolvimento, ou sendo usados, né, de uma maneira utilitária mesmo, para atender os interesses do grande capital. Essa é uma tônica que está sempre aí presente, né? Então, é interessante ver que, desde 1500 e alguma coisa, já tinha esse interesse, já tinha essa postura na lida com os povos indígenas, né? Tanto é que o Brasil foi falar em povos indígenas pela primeira vez praticamente já em 1922, 29, uma coisa assim. Nas constituições anteriores, nem sequer reconheciam a existência de povos indígenas, né? Guilherme, tem uma inscrição aqui. O Guilherme quer fazer uma pergunta? Guilherme, por favor, pode ir. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, Castilho. Boa tarde, Vaz. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, professor, pela essa oportunidade também desse tema, enfim. Eu me chamo Guilherme, estou sou aluno da pós-graduação aqui da PUC, e a minha área de atuação e de trabalho, enfim, a minha temática do mestrado é justamente os povos tradicionais e indígenas. Eu já tive o prazer, a oportunidade, inclusive, de trabalhar no interior do Mato Grosso, aí, com algumas comunidades indígenas, né? Entre algumas já citadas pelos os nossos dois palestrantes, aí, os Bororo, os Nambiquara também, os Enauenê, enfim, algumas comunidades. E também vejo, assim como os dois palestrantes, essa preocupação, né, para onde está enveredando as políticas públicas, enfim, de proteção, enfim, a essas comunidades. Para ser mais objetivo, eu teria um questionamento com relação a duas
estabelecimentos legais agora, né? Um recentemente, que é a Instrução Normativa número 1 de 2001, agora de 2021, desculpe, agora em fevereiro, que essa instrução normativa, ela na realidade flexibilizou, né, as atividades, principalmente agropecuárias, ou seja, as atividades que exigem licenciamento ambiental no interior de terras indígenas, né? É super recente, inclusive dentro do próprio site da FUNAI existem, né, inclusive vídeos de comunidades indígenas apoiando, principalmente o pessoal do Mato Grosso ali, né, que a gente sabe que a exploração agropecuária ali é muito forte. Então, é uma legislação, um instrumento normativo agora, que foi aprovado recentemente, que então ele flexibiliza essas questões de licenciamento ambiental dentro de terras indígenas. Eu gostaria de saber qual que é a opinião, né, dos nossos dois panelistas, enfim, e também com relação a instrução normativa interministerial número 60, ela dá os parâmetros gerais ali de como tem que se comportar, enfim, os estudos de componente indígena dentro das terras indígenas, né? Ou seja, como os estudos têm que ser apresentados e calculados de alguma forma, né? A questão da cultura para possíveis compensações ou mitigações ambientais e socioculturais nos casos das comunidades indígenas, né? Que a gente viu aí pela exposição do professor Antenor aí, que sofrem inúmeras pressões, né? Justamente por diversos empreendimentos, sejam eles públicos ou privados, e o regramento dessa instrução normativa, ela justamente ela fornece um regramento de como os estudos têm que se comportar para, de alguma forma, mensurar, né, essa cultura dos povos indígenas que vai ser, de alguma forma, mitigada ou compensada, né, por esses empreendimentos. Essa é mais ou menos, inclusive, a minha temática de mestrado. Por isso eu também tenho interesse em algumas e me aprofundei em alguns aspectos aí. Não sei se ficou bem claro, mas seria esses dois, com relação a essas duas instruções normativas aí. Obrigado. Não sei quem... O Antenor, o Castilho? Não, eu vou falar brevemente a respeito dos licenciamentos ambientais. Na verdade, o que nós sempre tivemos foram pedidos de licenciamento ambiental para empreendimento no entorno das terras indígenas, até uma distância de 10, 12, 14 quilômetros, uma rodovia, implantação de uma hidrelétrica, qualquer empreendimento nas proximidades de uma terra indígena, que tem que ter um estudo de impacto ambiental, os problemas que esse empreendimento causaria para aquelas comunidades indígenas. O que estão tentando fazer agora é pior do que isso, né? O relaxamento do licenciamento ambiental para empreendimentos no entorno das terras indígenas já vem acontecendo há muito tempo, né? A gente tem, assim, por exemplo, a compensação de uma comunidade indígena diretamente impactada por uma rodovia, tem até o caso da hidrelétrica Belo Monte, o empreendimento, uma fazenda, né? Eu tenho exemplos no Xingu, que eu atuei durante 4 anos lá com as 15 etnias lá. Eu saía da cidade, de qualquer uma das cidades do entorno do Parque Indígena do Xingu, para ir para algum ponto, que ele é muito grande, né? Muito extenso, cada lugar que a gente vai, a gente sai por uma cidade. Quando eu saía de uma das cidades para ir para o leste do Xingu, para trabalhar, fazer alguma coisa lá junto ao povo indígena Pincede, eu percebia que a plantação de soja chegava até a divisa. Então, tinha o final da plantação de soja, uma estradinha de 4 metros, do outro lado já começava
a terra indígena, né? E isso aí está presente em muitos lugares. Hoje não, já há um bom tempo, você tem alguns povos indígenas, ou parte de alguns povos indígenas, como é o caso dos Pareci, lá no Campo Novo dos Pareci, que eles plantam, quer dizer, o não indígena planta soja lá já há muito tempo, e de um tempo para cá está havendo uma transferência de tecnologia. Parece-me que hoje, grande parte, já a maior parte da plantação é feita já com controle direto pelos indígenas, né? Então, eles estão claramente defendendo a ideia do governo. Porque a ideia do governo é o seguinte: a ideia que o governo quer implantar na sociedade é a ideia de que os povos indígenas, se eles forem integrados à economia da sociedade envolvente, eles viverão melhor. Então, para o governo federal, que reflete a opinião dos empreendedores, né, principalmente do grande agronegócio, né, criação de boi, plantação de soja, milho, das monoculturas em geral, a ideia é de que o que vai levar o bem-estar social, o que vai levar assim, a boa vida para o indígena é o dinheiro, e que o indígena vive no estado de miserabilidade. Então, assim, por que ele vive no estado de miserabilidade? Porque ele não tem acesso aos bens de consumo, né? Ou tem acesso bem limitado. Então, hoje, a ideia que o governo quer implantar, e ele vai fortalecendo isso com essas normativas, é de existir legalmente o empreendimento, o grande empreendimento, seja na agricultura, seja na pecuária, seja na extração de madeira, de minérios, dentro das terras indígenas. Ou seja, a pressão vem já de há muito tempo, e com mais intensidade agora, né, nos últimos 2 a 3 anos, é de integrar os povos indígenas, as práticas indígenas, às práticas do sistema capitalista. Ela é bem simples. Então, ela vem nesse sentido. Então, se o Antenor quiser complementar alguma coisa, né? Bom, é o seguinte, minha área de estudo são povos indígenas isolados, mas às vezes eu me arrisco a falar um pouco sobre a questão mais ampla dos povos indígenas em geral, né? Toda a política indigenista brasileira, toda ela, né, de colônia, do Império Colônia, né, e do Estado Novo até 1988, foi uma política de integração. Ou seja, os índios têm que deixar de ser índios para serem cidadãos nacionais, né, brasileiros. E, com isso, houve momentos que até se fez perspectiva da extinção dos povos indígenas do Brasil, na perspectiva deles deixarem de ser índios e serem como qualquer outro cidadão. Foi somente em 1988, com a Constituinte Cidadã, que se fala, que o Brasil se reconheceu como um país pluriétnico e multicultural. E essa Constituição, né, ela reconhece as tradições, línguas e costumes dos povos indígenas. Ou seja, foi a partir daí que toda a política brasileira deveria ser numa perspectiva de não integração do indígena à comunidade nacional, né? Essa perspectiva de integração significa o quê? Significa que os índios deixem de ser índios para serem como qualquer outro cidadão, né? No entanto, a implementação desse novo paradigma de um país pluriétnico, ele é muito lento, porque toda a história do Brasil ela vem nessa perspectiva integracionista, né? Somente e as conquistas foram diversas. Por exemplo, o Brasil é signatário da Convenção 169 da OIT, onde, a partir que o Brasil é signatário, essa convenção passa a ter força de lei, né? Ela é uma convenção que o Brasil tem a obrigação de implementar. No entanto, ela não é implementada no Brasil, né? Não existe consulta, muito menos consentimento livre, prévio e informado. Então, nessa perspectiva, todas essas normativas que estão saindo da FUNAI e as últimas, elas estão uma a uma sendo derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal, né? A questão de 2 dias atrás, essa normativa de
autodefinição, né, autorreconhecimento enquanto indígena, foi derrubada ontem pelo ministro Barroso. Então, o que acontece é que no atual governo ele tem conseguido, na prática, fazer com que o aparelho do Estado retroceda aquilo que é constitucional para o século XVI, onde a compreensão é que índios são bárbaros, são selvagens, e, nessa perspectiva, eles devem se integrar à comunhão nacional. Junto com isso, vem todo um processo das missões religiosas que estão atuando fortemente em terras indígenas e, principalmente, em terras indígenas onde vizinhos ou que compartilham com povos indígenas isolados. Então, a PIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, eles conseguiram, com a DPF 6749, né, eles conseguiram, pela primeira vez na história do Brasil, eles conseguiram ser reconhecidos perante o Supremo Tribunal Federal como uma entidade que representa os povos indígenas. Antes, qualquer ação que se fazia junto ao Supremo eram por outras instituições que não organizações indígenas. Então, isso já foi um avanço. Mas nós vivemos hoje no Brasil um retrocesso onde a gente está lutando ainda por para fazer valer os direitos que já foram conquistados. Isso tendo em vista a política anticonstitucional que o governo Bolsonaro implementa, né? Então, nessa perspectiva, eu acredito que essas duas instituições normativas, se elas já não foram derrubadas pelo Supremo, não vai demorar muito a acontecer isso. O problema grande é que, quando saem essas notícias, a prática no mato avança imensuravelmente sobre as terras indígenas, né? Então, quando saiu o projeto de mineração em terras indígenas, o aumento de invasões garimpeiras nas terras indígenas foi surpreendente. Então, mesmo inconstitucional, né, a política do Estado é fazer com que cria um ambiente, né, de possibilidade. O Estado não consegue estar na ponta impedindo essas ameaças e todas essas questões avançam, né? Então, é um pouco isso. Com relação aos povos indígenas isolados, a gente compreende o seguinte, que uma vez que esses povos autonomamente decidiram por não estabelecer contato, só essa situação já significa uma negativa a qualquer empreendimento ou qualquer ação que impacte o seu território e, assim, seu modo de vida. Então, é nessa perspectiva que eu compreendo. Obrigado, Antenor. Thaís, está inscrita? Por favor. Boa tarde, professor Emílio. Boa tarde, Antenor, Castilho. Primeiro, quero dizer que é um prazer ouvir vocês falar. Esse evento, para mim, é um bálsamo de alegria. Estou muito feliz de poder ouvi-los. E vou me apresentar, então. Eu sou Thaís Recoba, eu sou ex-aluna do mestrado e doutorado da PUC. Desenvolvi durante 6 anos o trabalho com a questão indígena. No mestrado, eu trabalhei Política Nacional de Atenção à Saúde. E no doutorado, eu trabalhei o reconhecimento do artigo 231, justamente fazendo essa briga que o Antenor falou agora, de que a gente reconheça o 231 e reconheça o 232 com efeito sociológico, né, na sociedade. E eu queria só fazer uma pergunta, na verdade, para o Antenor, que tem a ver com o que está me chamando muita atenção hoje em dia para a pesquisa, que é essa questão da soberania do Brasil frente a essas relações internacionais, né? Pelo teu mapa, ali tu colocas que a gente tem fronteira com diversos povos indígenas, né? Diversos povos isolados. E eu queria que tu me dissesse, assim, mais ou menos, como que tu vê, já que tu é um pesquisador dos indígenas da América do Sul, né? Como que tu vê essa relação? Claro que a gente sabe que a gente está falando de um governo retrógrado, né? Um governo que não avança com os direitos indigenistas, mas como é que tá essas relações internacionais dos povos indígenas com o resto dos países da América do Sul, né? O Brasil tem essa Constituição de 88, como bem falado, e até o Guilherme me deixou aqui muito
instigada a falar sobre isso, porque eu sou da área jurídica também, então acaba que mistura muito a minha linha de pesquisa, meu trabalho, porque, na verdade, os direitos indigenistas são isso, eles são constitucionalmente já definidos pelo artigo 231, né? E o que a gente vê é uma violação completa de todos esses direitos já previamente constituídos, e toda e qualquer lei que venha inferior à Constituição, ela vai ser derrubada. Entretanto, o dano vai ser causado já pela sua manifestação, né? O professor também falou ali da consulta prévia, né? Isso é definido em lei, constitucionalmente, inclusive, já definido que os indígenas, tudo que for relacionado a eles, tem que ser consultados, né? Algumas etnias no interior do Mato Grosso, inclusive, já fizeram um plano de ação, né, de consulta prévia para tratar sobre certos temas, né? Então, eu queria saber como é que está sendo feito mais no âmbito internacional, frente a essa questão do modelo de nação que a gente tem, né, nas relações internacionais com a defesa dos direitos indigenistas. Se o Antenor puder falar um pouquinho sobre isso. Bom, obrigado, Thaís, pela pergunta. Pergunta muito importante, porque em 2008 eu fui contratado pela Organização de Cooperação do Tratado Amazônico, OTCA, para fazer um levantamento no Brasil sobre a situação dos povos indígenas isolados. A partir dessa consultoria, eu tive acesso e entrevistei o pessoal do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República e entrevistei alguns ministros do Ministério das Relações Exteriores. E é extremamente lamentável que você encontra, a nível internacional, acordos bilaterais, multilaterais, em todas as áreas de conhecimento, principalmente no campo econômico. Mas nós não conseguimos localizar nenhum acordo relacionado à questão de políticas transfronteiriças de povos indígenas. Então, isso demonstra uma ausência gigantesca, né, do interesse do Estado brasileiro, principalmente nessa questão transfronteiriça. Uma coisa que me salta aos olhos é que quando eu elaborei agora em 2019, 2020 esse informe regional, e eu apresentei para vocês uma relação de 61 empresas ou conglomerados de empresas multinacionais só que afetam povos indígenas isolados na Amazônia brasileira. Quer dizer, a presença de capital, a presença dos chineses, a presença dos americanos, a presença dos russos, a presença de empresas multinacionais, nunca ouvi uma citação, seja lá de quem for, do Exército, ou do Executivo ou do Legislativo, como isso poderia ser uma ameaça à soberania nacional. Ou seja, agora, basta uma organização não governamental atuar na Amazônia brasileira com recursos estrangeiros ou nacionais, logo vem essa discussão sobre a soberania nacional, né? Então, eu tenho assistido algumas entrevistas, principalmente do alto escalão do Planalto, da Casa Civil, onde existe uma quantidade enorme de falas completamente descontextualizada com relação às fronteiras brasileiras e os povos indígenas. Pelo contrário, né? Na história brasileira, em algumas situações, foram os povos indígenas que se aliaram ao Estado para defender o território brasileiro. Então, essa conversa de soberania nacional ameaçada, como o general Heleno fala, de que os Yanomamis podem ser uma ameaça porque podem constituir um outro país com apoio internacional, isso é mera balela. Não existe nenhuma evidência concreta que leve a uma possível interpretação de que os Yanomamis poderiam estar se organizando para criar uma nação independente, né? Então, essas falas, elas fazem parte de um contexto maior, ideológico maior, que tem como pretensão desacreditar as organizações da sociedade civil e também somar-se a um descrédito que a sociedade nacional, de uma certa forma geral, impregna sobre os povos indígenas como povos incompetentes e incapazes, né?
e que, portanto, podem ser manobrados. Eu não vejo nenhum ator da Casa Civil, nem do Poder Executivo, se relatando sobre a presença missionária em terras indígenas que são financiadas por recursos dos Estados Unidos. Eles vêm dos Estados Unidos com dinheiro, com um único objetivo: aprender a língua, traduzir a Bíblia e, assim, promover um etnocídio dos povos. A ausência do Estado é absolutamente favorável para que essas organizações proselitistas elas possam ter um terreno fértil, porque chegam vestidos de assistência social, mas por trás e no fundo eles estão promovendo uma aculturação, que esse termo nem existe na prática, né? Mas estão promovendo um processo de evangelização, sobrepondo as culturas e proibindo a manifestações culturais legítimas e originárias. Então, essa questão de soberania realmente seria um tema muito interessante de ser pesquisado pela academia nessa perspectiva. Qual é a ameaça que os povos indígenas representam para uma soberania? Isso não passa de discurso vazio e ideológico para impregnar nos povos indígenas uma concepção de incapacidade. A minha percepção é essa, Thaís. Obrigado, Antenor. Eu tenho uma pergunta para ambos, que é em relação ao estilo de vida desses povos isolados. Você mostrou, Antenor, uma foto na terra de isolados na terra indígena Yanomami, que parecia uma aldeia, né? E a impressão que dá que os isolados são nômades ou seminômades, mas a impressão que deu ali, que a configuração arquitetônica parecia uma aldeia. O que a gente pode, que conclusão a gente pode ter sobre a situação desses povos, se eles são nômades, seminômades ou mais perenes, assim, mais sedentários? A grosso modo, entendeu? Existe uma concepção nacional confusa sobre essa palavra nômade, né? Normalmente as pessoas acham que nômades é um grupo de pessoas que vivem andando a eito, sem rumo e sem direção, né? O que a gente sempre fala é que os povos indígenas, na sua quase totalidade, eles são nômades sazonais, né? Ou seja, a depender da época do ano, que eles dividem em dois grandes movimentos, seria com chuva e sem chuva, alagado e não alagado, né? Esses povos estão em alguma determinada região. Por exemplo, na terra indígena Massacre, os povos isolados da terra indígena Massacre, eles têm um nomadismo sazonal que, na época das chuvas, onde os baixos ficam alagados e todos os animais de quatro patas sobem para os altos, né? Os índios também vão para os altos porque é onde está a comida. Então, eles ficam nas regiões que não alagam. A partir do momento que as terras baixas, as águas começam a baixar, eles também começam seu retorno, porque ali está muito farto de comida, todos os animais e aves estão por ali comendo aquilo que caiu de fruta, de inseto, de vegetais e tal, né? Então, os índios, eles podem ter um nomadismo sazonal, mas eles têm claramente um território. Eles têm um território definido, né? E nessa perspectiva é muito interessante a gente observar que o nomadismo sazonal faz parte da dinâmica de ocupação territorial desses povos. Como que esses povos definem a gestão do seu território? Quer dizer, branco é que gosta de ir para a mata para ficar apreciando a mata, né? Se contemplando com a mata. O índio faz isso naturalmente, mas ele vai para a mata para conseguir recursos para a sua sobrevivência. Então, é uma relação de sobrevivência que ele tem com a mata, né? Com as florestas. Então, agora, os grupos indígenas, também de uma forma grosseira, né? Eles podem ser classificados em dois grandes grupos.
Um seria os grupos que se defendem atacando e os grupos que se defendem com estratégias diferentes do ataque ou, às vezes, recuando, né? Esses grupos que atacam, a gente chamam de grupos guerreiros. E esses grupos que não atacam, eles têm estratégias de defesa, mas não é em confronto, procurando o inimigo para matar, né? Esses grupos guerreiros, a gente, por exemplo, no Brasil, os grupos G, todo grupo G é guerreiro. Uma criança, quando nasce no grupo G, ela já é educada para ser um guerreiro, desde o seu nascimento. Existe uma hierarquia, existem estratégias, existem táticas de guerra. Já nos grupos não guerreiros, existem estratégias, existem táticas de defesa, mas não necessariamente de partir para a guerra, de ir para a guerra. Os índios do Massacro, Sidionó, eles não são caracterizados como grupos guerreiros. Não se tem, até hoje, nenhuma notícia de que um índio isolado da terra indígena Massacro atacou alguém. Mas o que é que eles fazem? Eles criam estratégias de defesa colocando armadilhas, né? Ele espera o invasor entrar naquele caminho e ser atingido pela armadilha, mas não é ele que vem com a flecha para atacar, né? Então, assim, esses povos têm uma característica intrínseca com o meio ambiente. Se nós, brasileiros, não indígenas, a gente tem uma geladeira em casa e a gente tem um supermercado, os povos indígenas isolados têm a floresta. Eles não produzem com excesso para vender. Eles produzem com excesso porque sabem que alguns animais precisam comer também. Mas eles produzem o suficiente para que os animais comam e que sobrem para eles, né? O grupo indígena da terra indígena Massacro não é um grupo agricultor, no sentido de que fazem derrubadas e fazem plantações. Eles são caçadores e coletores. E toda a nossa experiência na terra indígena Massacro demonstrou que eles são muito poucos pescadores, né? Então, esses povos, eles dependem fundamentalmente de um meio ambiente, vamos usar esse termo equilibrado, porque meio ambiente equilibrado, eu não sei como é que é isso, mas a gente entende o que se quer dizer com isso. Eles dependem fundamentalmente de um ambiente ecologicamente equilibrado, porque é dali que eles tiram todos os seus meios de sobrevivência, né? E aí vem o grande problema, quando tem invasões, né? Que esse meio ambiente passa a ser desequilibrado, a caça diminui, né? O peixe diminui, contaminam as águas, e esses povos passam a não ter mais geladeira, passam a não ter mais mata, né? Então, nesse sentido, essa relação intrínseca entre índio e meio ambiente é indissolúvel, né? É isso. Muito bem. Gente, já são 18 horas, que era o horário que a gente tinha combinado, mas se tiver alguma pergunta, agora a gente pode fazer, senão a gente tem que interromper, ou a gente interrompe. Claro que esse não é o fim da história, né? Essa foi uma primeira conversa. Diego Andrés Parra quer fazer uma pergunta. Ah, sim. De Bolívia? Sim. Não, do Equador. Boa tarde, gente. Eu sou do Equador. Boa tarde, queridos amigos. José Assunção, boa tarde, Antenor. Boa tarde. Muito bom a exposição, a palestra. Eu estou muito feliz de ver a vocês. Eu quero fazer uma pergunta sobre se tanto na terra indígena do Massacro quanto nas pesquisas que você, Antenor, ha realizado, e também José Assunção, se toma em conta também o conflito interétnico entre povos indígenas como também ameaças, porque na história também se pode perceber a constante
da criação de conflito entre os povos indígenas para facilitar a expansão do capitalismo, da sociedade envolvente, do mercado, né? Então, também se pode considerar também os conflitos internos também como ameaças, né? Principalmente entre os povos indígenas isolados e os povos em contato recente. Espero que haya hablado muy bien el portugués, pero por si acaso también a las personas de habla hispana, mi pregunta iba dirigida al hecho de que históricamente ha existido conflictos constantes, guerra interna provocada por los agentes externos al territorio, que constantemente ha provocado también el exterminio y la desterritorialización de los pueblos indígenas isolados, el desplazamiento constante de los pueblos indígenas en base a una guerra provocada por los agentes externos entre los pueblos indígenas en contacto reciente y en aislamiento. Esa es mi pregunta, si se considera esos conflictos internos también como nuevas dinámicas, nuevas amenazas para los pueblos en aislamiento. Muchas gracias, Diego. Antenor. Sí, muchas gracias, Diego. Saludos. Muy gusto verte acá. Bueno, eu vou falar em português porque a maioria das pessoas estão em português, não? Evidentemente que quando a gente está trabalhando com povos indígenas isolados, uma das características fundamentais é saber onde esses povos estão localizados, né? E hoje no Brasil, e tanto no Brasil como em toda a América do Sul, a gente tem algumas características. Existem povos indígenas que vivem em territórios já definidos para outros povos indígenas que já são contatados. Ou seja, eles compartilham territórios com povos indígenas isolados. E também existem povos indígenas isolados que não compartilham necessariamente territórios, mas que são vizinhos. Como a gente fala em espanhol, são colidantes, não? São territórios de povos isolados que são vizinhos, são fronteiriços com povos indígenas de contato inicial ou de contato com histórias de contato há mais tempo. O que a gente tem percebido é o seguinte, é que é muito comum a sociedade nacional ou ter uma visão meramente pejorativa dos povos indígenas ou vai para o oposto, ou ter uma visão meramente romântica dos povos indígenas. O que nós temos consciência, quem trabalha com os povos indígenas sabe que as histórias dos povos indígenas da América Latina, elas foram travadas também por meio de conflito. As relações que se estabelecem entre os povos indígenas, elas são relações, às vezes, amistosas, mas também são relações conflituosas, e que isso resulta em conflitos e que pode levar à guerra, à morte, né? Isso, quando a gente fala isso, a gente desromantiza um pouco essa visão do índio, ser humano puro, que vive só da natureza e tal. É isso, mas não é só isso, né? Existe uma dialética nos modos de ser dos povos indígenas. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de reconhecimento para saber da existência ou não de povos indígenas isolados, né, em uma determinada região, uma das primeiras questões que a gente procura entender, primeiro é saber, esses povos atacam quando eles são ameaçados? Porque se esses povos se defendem ameaçando, a primeira coisa que a gente faz é a estratégia, a metodologia a ser utilizada tem que ser uma metodologia completamente diferente de uma metodologia de povos que não têm o ataque como estratégia de defesa, né? E, à medida que a gente vai procurando essas informações, a gente também se preocupa de saber como foi a relação, como foi ou como é, no passado, no presente, a relação desses povos isolados com os outros povos da região. Foram relações de conflito? Foram relações guerreiras? Foram relações amistosas? Porque
ao ter a compreensão sobre isso, a gente também define uma estratégia nossa, daqueles que estão na busca por vestígios para confirmar ou não a existência de um povo isolado, a gente também tem a necessidade de criar estratégias de defesa. Então, vou dar um exemplo muito concreto. O ano passado, em novembro do ano passado, um servidor da FUNAI, um grande sertanista, o Rieli Franciscato, ele recebeu a notícia de que os índios isolados da terra indígena Uruê-Uauau estavam aparecendo fora da terra indígena. Ele foi lá para averiguar essa questão. Ele entrevistou as pessoas que moram ali na região, são os fazendeiros, os ganadeiros, né? E ele entrevistou essas pessoas. E ele disse, eu vou dar uma olhadinha para saber de onde esses índios vieram. E ele andou uns 2 quilômetros, nem chegou a entrar na terra indígena, quando ele foi alvejado por uma flecha de um índio isolado e chegou a óbito e morreu. Uma ironia do destino. Aquele que dedicou sua vida para proteger os isolados foi morto pelos próprios isolados. Agora, por que isso? É porque os índios isolados são malvados? Eles são ruins? Quer dizer, o que a gente tem visto, quando eu mostrei para vocês os slides, aqueles 4 slides do mapa do desflorestamento, invadindo e chegando da terra indígena Uruê-Uauau, e presença de garimpeiros dentro da terra indígena Uruê-Uauau, os isolados devem estar se sentindo pressionados sobre essas ameaças, e qualquer um que não seja indígena do grupo deles, eles os reconhecem como ameaça. E assim alvejou o Rieli, e o Rieli, com a vida de mais de 25 anos de dedicação à proteção dos isolados, foi a óbito. Né? Então, isso significa que esses conflitos interétnicos que existem, eles têm que ser, sim, levados em consideração no momento de você definir um sistema de proteção para aquele povo. Né? Eu pego como exemplo também o caso dos Tagaere Taromenani, aí no Equador, de onde você, do seu país, né? Que é um grupo isolado que vive na porção amazônica do Equador, né? E que a quantidade e os Tagaere Taromenani são povos guerreiros. Eles se defendem atacando, né? E são inúmeros os casos de situações que, por estarem envoltos por um sistema gigantesco de invasão no território deles, com poços de petróleo, prospecção petroleira, né, com fazendas e pequenos proprietários, de uma certa forma, e eles também compartilham o território com um dos seus inimigos tradicionais, que são os Aorani. Né? Se são inimigos, eu não tenho certeza, mas compartilham territórios com os Aorani. Né? Então, eu, por exemplo, em 2013, eu fui para o Equador fazer parte de uma comissão que a gente foi, no caso de Los Reis, né, onde os Tagaere Taromenani atacaram uma família e raptaram uma criança recém-nascida. Isso fruto de todo um processo de invasão em seus territórios, com poços de petróleo, com geradores gigantescos, fazendo barulho dia e noite, e esses povos acuados, sem ter para onde correr. Né? E eles usam como... Então, toda a estratégia de um sistema de proteção, seja para localizar e confirmar a existência de povos isolados, seja para monitorar o movimento desses povos em um território, ou seja, para empreender fiscalizações para retiradas de ilícitos, ela tem que se levar em consideração, sim, esses conflitos que você me pergunta. É isso, Diego. Não sei se te respondi. Obrigado, Antenor. Tem uma última pergunta aqui, que é da Thaís, ela pediu que eu fizesse, que é para o Castilho. Castilho, a Thaís quer saber como é a política da FUNAI para chegar aos povos indígenas isolados. Sobre a política da FUNAI, a política atual da FUNAI para povos indígenas isolados, é o que o Antenor já falou. Hoje, a FUNAI é orientada pela ideia de não contato, né? A ideia de defesa do território onde um povo ou povos indígenas isolados vivem, né? Mas não
de evitar a todo custo o contato, a não ser em caso de risco iminente de vida, né, daquele povo, né? Então, é a política, é a mudança radical que teve nos últimos tempos em relação à política que tinha até mesmo no início da existência da FUNAI, que era uma política de contato, né, de forçar o contato, de promover a integração daquele povo, né? Hoje, principalmente depois da Constituição de 1988, depois da criação da Coordenação Geral de Indígenas de Índios Isolados de Recente Contato, né, na FUNAI, é a política, é a orientação do não contato, né? Eu gostaria de voltar só um pouquinho no exemplo. O Antenor falou dos povos indígenas guerreiros e povos que se defendem atacando e outros que se defendem com estratégias de defesa. Eu queria citar um exemplo prático do que aconteceu esses dias aqui. Nós temos tido aproximações, várias aproximações do povo indígena da terra indígena Masaco nos limites, né? Agora, mais ou menos há 45 dias atrás, nós recebemos a notícia, não, há 30 dias atrás, recebemos a notícia de que 15 dias antes, esse povo, um grupo de indígenas isolados se aproximou de uma fazenda. Aí o que nós fizemos? 15 dias depois disso, né, nós fomos lá, né, inclusive eu estava no grupo, estava eu, o nosso colega Paulo e mais alguns colaboradores, e fomos nessa região onde havia o boato de que eles tinham se aproximado e colocado estrepes, e realmente tinha. Nós, inclusive, tiramos alguns estrepes. Dois trabalhadores da fazenda que tem ao redor tinha tirado já uma quantidade maior, inclusive as motos deles tiveram os pneus furados, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que os indígenas, né, como o Antenor falou, da terra indígena Masaco, eles são nômades sazonais. Agora que é a época da cheia, a época da chuva, eles estão nas partes altas. Então, eles ficam muito ou no topo, ou nos meandros da serra, da serra chamada Serra da Tartaruga, e de lá, muito perto de uma fazenda que faz limite com a terra indígena. E eles estão quebrando o cerrado, acabando com tudo. Estão falando que vão plantar soja, eu acho esquisito, porque é uma região que não tem nada de característica para plantação de soja. Mas eles estão quebrando o cerrado e obviamente, que os indígenas escutaram, né? Grupos isolados escutaram o barulho das máquinas e eles desceram e colocaram estrepes até a mais ou menos 500 metros de uma casa de fazenda. Colocaram exatamente nos carreadores, onde as máquinas já usaram há muito tempo atrás, que teve invasão na terra indígena Masaco, né? Invasão de madeireiro. Eles colocaram os estrepes nesses carreadores, até mesmo dentro do limite da fazenda, né? Que o povo indígena da Masaco, ele se defende dessa forma. E outra coisa que eu também gostaria de chamar a atenção, a questão do Estado, de grupos de interesse, de grande interesse econômico, se aproveitar de conflitos interétnicos para tirar proveito. Hoje, eu vejo que existe uma estratégia do Estado brasileiro que atende mais ao grande empreendedor, principalmente ao agronegócio, que é a estratégia de criar conflitos ideológicos não necessariamente entre etnias diferentes, mas até mesmo entre pessoas dentro de uma mesma etnia. E vou citar como exemplo, hoje, o que acontece com os Pareci, que já plantam soja há muito tempo. Na verdade, o branco, não indígena, plantava soja lá dentro. Hoje que eles estão assimilando um pouco, né, dominando isso, essa tecnologia, as indígenas que fazem o arrendamento de terra ou que plantam soja, né, com a mesma tecnologia do não indígena, criando esses conflitos, eles criam essas cisões dentro das comunidades indígenas para se beneficiar disso, né? Então, eu vejo isso também como a busca de um benefício para os interesses do agronegócio, criando discordâncias entre os povos indígenas, entre as etnias diferentes, ou entre grupos dentro de uma mesma etnia. Né? Uhum. Tá bem. Gente, eu acho que nós vamos chegando aqui ao final. Eu coloquei aqui do lado dois links
de 2 episódios que nós realizamos, a Camila Almeida, que está aqui, o Paulo Ludwig, e realizamos agora para o chamado Desafios dos Povos Indígenas, e eu coloquei 2 episódios, um sobre meio ambiente e outro sobre ameaças aos povos indígenas. Inclusive, o Castilho é um dos entrevistados, né? Então eu convido a vocês a olharem. E o Guilherme falou que a gente deveria fazer mais alguma coisa. Eu já tinha mais ou menos pensado, a Thaís também, estava pensando em fazer um próximo evento, não sei quando, os indígenas por eles próprios, né? Ou por eles mesmos. Né? Convidar, eu tenho tido desde o ano passado, por intermédio, por intermédio de uma amiga minha, que é a Raquel Paim Simões, que hoje está com os avacanoeiros, já esteve lá em General Carneiro com os Bororo, né? Então eu tenho desde o ano passado tido vários contatos com várias etnias, então eu vou ver se dá certo, né? Porque em alguns deles os contatos, a conexão de internet não é das melhores, mas eu vou ver se é possível, se nos próximos, em algum momento adiante, que a gente tenha contato com várias etnias em que eles próprios falem e a gente conheça um pouco da diversidade das realidades indígenas contadas pelos próprios indígenas, né? Se isso for do agrado, mas então fique acompanhando aí, que aí a gente vai divulgar quando a gente conseguir marcar isso aí, tá bem? Gente, pessoal, ótimo. Muito obrigado pelo interesse, muito obrigado, Castilho, muito obrigado, Antenor, uma maravilha de conversa e muito obrigado pela generosidade de vocês em doar esse tempo para nós. Aprendi muito, continuo aprendendo bastante, tá bem? Então, pessoal, muito obrigado e boa tarde, bom final de tarde para vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Então. Bom, muito obrigado também. Eu disponibilizei meu e-mail aí. Aqueles que quiserem mais referências sobre essa questão, eu estou à disposição. Um abraço a todos e boa noite.